Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar então de uma outra neoplasia, né? E a nossa penúltima aula sobre osteosarcoma, que é uma neoplasia de osso, né? Bastante grave, bastante maligna. E a gente vai então, para a gente finalizar a nossa penúltima aula, né? Existem outras neoplasias que ficou faltando, várias neoplasias para falar, porém a nossa disciplina são só 45 horas e realmente a gente escolhe algumas neoplasias mais importantes que têm maior ocorrência na medicina veterinária de pequenos animais, né? Então, o osteosarcoma é uma delas. Bom, então, o osteosarcoma pode ser chamado também de sarcoma osteogênico, né? Lembrando que sarcoma é uma neoplasia maligna de origem mesenquimal, então o osso ele é de origem mesenquimal, né? E essa nomenclatura sarcoma é derivada, mantida para nomenclaturas para neoplasias malignas. Eita, quase não sai. Então, o osteosarcoma é maligno. Dentre as neoplasias de origem óssea, ela é a mais frequente, totalizando 85% dessas neoplasias. Acomete animais adultos, mas principalmente animais mais idosos, porque pega animais de grande porte, raças, né, de cães de maior porte. A gente vai falar aqui só dos cães, apesar de ter osteosarcoma nos gatos também, mas é bem menos importante, tá? Uma característica da neoplasia que faz ela ser maligna e mais agressiva é a taxa de metástase. A gente considera toda neoplasia, todo osteosarcoma, a gente considera ele com metástase, então 98% dessas neoplasias são metastáticas, então um índice muito alto, né? E se você fizer a amputação, geralmente ela é só paliativa, porque a taxa de metástase é muito grande. Se você amputar, a metástase continua a crescer e geralmente, né, a gente faz a combinação do tratamento quimioterápico também, certo? Etiologia. Ela é idiopática. Até hoje não se sabe a causa exatamente. Porém, muitos artigos trazem que, devido à localização dessas neoplasias, né, que é região distal de fêmur, região proximal da tíbia, região distal de radiúna e região proximal de úmero, essas áreas são as áreas mais acometidas. Logo, a gente faz uma ligação com os traumas, o peso do animal. Então, ela é muito mais comum em cães de grande porte, em raças de grande porte, né? E aí, como essas regiões são mais, que pegam mais trauma, que pegam mais peso, que têm maior impacto, são regiões de maior impacto ósseo, a causa, né, do osteosarcoma é muito ligado, então, a esses traumas. O problema é que você pode ter osteosarcoma nas costelas, que não tem trauma nenhum, pode ter osteosarcoma nas vértebras, que tem um pouquinho de trauma, mas não é como o membro, e podemos ter osteosarcoma no crânio, que não tem impacto nenhum, praticamente zero, né, de impacto. Então, por isso que é idiopática, porque a gente tem osteosarcoma em lugares que não tem impacto. Parece que o impacto favorece o aparecimento do osteosarcoma, mas não é a causa principal. Seria apenas um agravamento, né? Uma predisposição desses animais nas raças grandes, as gigantes, porque tem o fechamento tardio da placa epifisária, né? Onde esses impactos, então, vão ser maiores. É muito comum em ossos longos devido aos traumas, como eu falei. Então, fêmur, tíbia, úmero e radiúna, né, são os ossos longos e mais prováveis de acometimento por causa dessa predisposição. E tudo que acontecer no animal, né, durante a vida dele pode predispor ao aparecimento do câncer. Então, por exemplo, fraturas não tratadas. O animal teve uma fratura, isso não é nada não, vamos colocar uma tala, dar um remedinho para dor e já consolida. Né? Isso é uma predisposição para o osteosarcoma. As infecções de osso, principalmente as bacterianas, as infecciosas, né? Chamadas de osteomielite, radiação ionizante e predisposição genética. A genética é ligada por causa da predisposição da raça. Né? Existem algumas raças, como eu falei, grandes a gigantes, então a gente sempre quando tem predisposição a uma determinada raça ou tipo de raça, a gente tem um fator genético o hereditário envolvido, né?
Então, as raças grandes e gigantes, eu já vi muito. Pastor alemão, Doberman não, pastor alemão e Rottweiler, né, as duas, e fila brasileiro. As 3 raças que eu, na minha experiência, já tenho visto muito. Mas a literatura traz São Bernardo, dinamarquês, Setter, Doberman, pastor alemão, Golden e Boxer. O problema é que essas raças geralmente não faz muito parte da nossa rotina de atendimento lá no hospital veterinário, pelo menos, né? Por exemplo, quantas vezes os residentes já atenderam um dinamarquês, um setter irlandês, né? Pode ser que essas raças tenham predisposição, mas devido à diminuição de número de atendimentos dessa raça, a nossa realidade é outra, né? A gente atende muito Rottweiler, pastor, fila, e também raças mestiças, né, mais de grande porte, e aí elas aparecem mais na nossa realidade. Então, como eu falei para vocês, os membros são os mais afetados, principalmente a região metafisária, que é essa região C aqui que vocês estão vendo, né? 75% dos osteosarcomas são em membros, que a gente chama de esqueleto apendicular, onde o membro torácico ele pega maior peso, então ele é mais acometido do que o pélvico. 60% do corpo é dividido para o membro torácico por causa do pescoço e da cabeça. Então, esses animais ele tem uma maior predisposição nos membros torácicos do que o pélvico, né? E 25% se origina no esqueleto axial e no crânio. Então, como eu falei para vocês, esqueleto axial, eu tenho costelas, vértebras, crânio, pescoço, né? Então, essas áreas é 25% em comparação aos membros, que é 75% por causa dos impactos. Mas, como essas áreas do esqueleto axial e do crânio não pegam impacto, a gente tem que investigar outras causas, né, como mutações e outras causas que não sejam as traumáticas. Geralmente elas se originam no canal medular, na região metafisária, como eu acabei de falar, que é essa região C aqui, né, geralmente nas extremidades, e existem outras formas de apresentação do osteosarcoma, que são os extraesqueléticos. Eu posso ter formação de osso, devido à diferenciação de uma célula-tronco, por exemplo, na glândula mamária, no fígado, no baço, no intestino. Não é calcificação, tá? É a formação de neoplasia óssea nos tecidos moles, chamados de extraesqueléticos. Isso é muito difícil acontecer, mas pode ser que aconteça, né? E aí é bastante, bem menor a importância ou acometimento dessas áreas extraesqueléticas. Com relação a metástase, é um fator extremamente importante, como eu disse no início, né? 98% são metastáticos. Aí você fala assim, Gi, já peguei vários osteosarcomas e quando a gente faz o raio-x de pulmão, não tem metástase. Então, pessoal, o que acontece na maioria das vezes são micrometástases. Micrometástase pode não aparecer no raio-x, né? Principalmente o raio-x de pulmão, que a gente vê que essas metástases podem estar presentes e não detectáveis. Só é detectável lá na tomografia, né, na ressonância, os exames mais apurados. Uma forma desse tumor, né, ativar as plaquetas, então há uma agregação plaquetária que facilita a implantação vascular. Sítios de metástase tendem a aparecer de forma aguda e drástica, então esse animal, eu já tenho uma experiência para contar, depois eu conto para vocês. O animal, ele é um Rottweiler, vou contar de uma vez. Um Rottweiler de um orientador de doutorado meu, lá do primeiro doutorado que eu fiz, lá de Sergipe. E ele tinha um Rottweiler que eu cuidava do Rottweiler deles, né, como veterinária do meu orientador. E lá ele tinha um Rottweiler, os Rottweilers tomavam conta do quintal, eram 2 e ficavam ali pulando o muro para defender o local, latindo, aquela coisa toda. E eles eram muito ativos, né? Apesar de não fazer esporte, eles eram muito ativos. E aí ele teve um osteosarcoma justamente no radiuna, na região distal de radiuna, que é onde pega bastante peso. E aí a gente fez o raio-x e não teve nada, o pulmão limpinho, maravilhoso. Aí eu falei para ele, olha, vamos ter que amputar essa pata. Ele falou, nossa, Gi, mas o tumor é tão distante, por que não corta menos, não tira menos, né?
Aí eu expliquei que era maligno e tudo, que tinha chance de metástase. Ele, mas não apareceu no raio-x, enfim. Ele não quis amputar a pata do animal. E aí, ele não quis amputar alto, né? E ele ficou enrolando para fazer cirurgia. Eu falei, vamos ver. Aí tomou anti-inflamatório, a gente entrou com medicação, ele melhorou pra caramba a claudicação, ele ficou com esperança e ele ficou pensando se ia fazer, se não ia fazer. Ele demorou uma semana para decidir. Quando ele decidiu, vamos amputar, que a gente foi fazer um raio-x pela segunda vez, o pulmão já estava cheio de metástase. Ou seja, ele já tinha metástase, né? Só que a metástase não estava detectável. Com uma semana, ela passou a ser detectável. Então, a forma de metástase é rápida. O animal ele desenvolve a metástase muito rápido e de maneira drástica. Às vezes, a gente até pensa que o tutor está mentindo, né? O animal tem dificuldade respiratória de ontem para hoje. Aí eu penso que está mentindo, penso que isso já é de muito tempo, mas pode ser rapidamente, né? O local de metástase, como a gente já sabe, como já foi falado em outros vídeos, né? É o pulmão, por conta da sua microcapilarização, né? Formado por microcapilares, então qualquer célula que passar ali neoplásica, devido ao tamanho dela, ela vai parar na corrente sanguínea do pulmão, e então a gente tem que fazer o exame mais importante o raio-x de tórax, e também, quando dá para fazer, a gente faz o ultrassom de fígado e de baço, principalmente, mas de todos os tecidos moles que estão na cavidade abdominal, porque o pulmão é o mais comum, porém, como a taxa de metástase é muito alta, você pode ter metástase nesses órgãos também, né? Além do coração e tudo. Bom, então, no raio-x de tórax, a gente vai observar que, geralmente, a metástase, ou ela é multifocal, né? Tá aparecendo aqui, um foco aqui, outro aqui, outro aqui. Então, a gente tem vários pontos focais. Ou ela é difusa, né? Espalhada pelo pulmão inteiro. Aqui também já é difuso. Você vê que está espalhado no pulmão inteiro, né? Em todos os lobos pulmonares. Não dá nem para saber se tem no coração, por causa da sobreposição, mas um eletro, né? Um eco, melhor dizendo, um eco do coração para ver se tem metástase no pulmão também. E aqui é um estágio extremamente avançado de metástase, né, que não tem muito o que fazer, não. Aqui realmente fica bem difícil a gente, né, dar um prognóstico bom. Então, os sinais clínicos. Geralmente, como pega os membros, né, que é o esqueleto apendicular, o animal vai ter muita dor. Então, o nosso próximo vídeo, né, depois do osteosarcoma, vai ser o controle analgésico de neoplasias, de maneira geral, mas eu aproveito para falar do osteosarcoma, porque é a neoplasia, de acordo com a literatura, os animais não falam muito não, mas a gente imagina e a gente tem experiência dos humanos, que é uma das neoplasias mais doloridas que existe, né? Então, a gente precisa controlar a dor nesse animal. A claudicação, né, ela é evidente, principalmente nessas raças grandes, né? O membro apoiado em pinça, então vou mostrar uma foto como ele fica com o carpo ou o tarso, né, na pontinha assim, isso chama apoiado em pinça, ou simplesmente o animal não apoia o membro no chão. Aumento de volume, edema, né, fraturas espontâneas. Então, aquele animal que às vezes ele pulou de um certo ponto e fraturou, porque a gente tem muita lise óssea, né, a gente vai ver no diagnóstico. No caso axial, o local mais comum é o crânio, onde eu posso ter edema, disfagia, dependendo do local, e aí a gente vai ter inúmeros sintomas, sinais clínicos, por causa da lesão dos pares de nervos cranianos, lesão de área cerebral que comanda a parte locomotora, né, e etc. Exoftalmia, vou mostrar um caso onde teve, né, protusão no globo ocular, dor ao abrir a boca, no caso onde pega a ATM, deformidade facial, corrimentos nasais, espios, hiperalgesia e alodinia. Então, a gente vai ter esses sinais clínicos bastante evidentes quando a gente tem o osteosarcoma cranial.
Macroscopicamente, é lógico que isso aqui é uma necrópsia, né? A gente não vai observar essas lesões aqui, a não ser que você faça a amputação do membro e abra para ver, mas a gente vai ter, além do aumento, né, do osso, vai ter áreas de necrose e de lise óssea, que é muito melhor observada no raio-x, né? Então, aqui é um osteosarcoma, onde a gente observa grande proliferação óssea. Então, aqui eu tenho mais proliferação de massa óssea e aqui eu tenho perda totalmente da arquitetura, da cortical, da medular, né? Perca da referência anatômica mesmo, da arquitetura do tecido. A pata do animal geralmente vai ter aumento de volume, então a maioria dos casos eu tenho uma grande proliferação óssea com edema, o que faz com que fique bastante inchado, então o aumento de volume ele é muito comum aparecer. E no raio-x a gente vai ter essa explosão, né, que muitos autores consideram que formação em bomba, parece que explodiu uma bomba e a gente tem então perda óssea, lise óssea, neoformação óssea, a gente vai ver mais outros. O diagnóstico radiológico, ele é bastante sugestivo, só que a gente tem que lembrar do mieloma múltiplo, né? Que o mieloma múltiplo também tem lise óssea, só que é diferente, principalmente nas áreas de maior impacto, né? Então, o osteosarcoma geralmente dá nessas áreas de maior impacto, como eu já disse, e o mieloma múltiplo não necessariamente, mas a lise óssea ela pode aparecer em qualquer uma das duas. Sendo que no osteosarcoma eu tenho mais proliferação de tecido ósseo também, né? No caso, como eu falei, é um osteosarcoma craniano, na tomografia computadorizada. Então, no caso do crânio, a gente precisa da tomografia para ver aonde que essa massa está indo, até onde ela está indo, né? Comprometendo o quê? Para a gente determinar o prognóstico, para a gente determinar o tratamento. Normalmente, esses casos aqui, eles não são tratáveis, principalmente quando a massa, aqui um corte, né, da tomografia, quando a massa pega a parte encefálica, a parte cerebral, eu tenho compressão de cérebro, o animal tem sintomas neurológicos, e aí, nesse caso aqui pegou não só a mandíbula, como também o crânio e essa grande proliferação, essa massa aqui, né, pegando até, inclusive, o globo ocular, né, tendo projeção de globo ocular. Então, como eu falei para vocês, o aumento de volume ele é característico desse tipo de neoplasia, né? Sempre vai ter aumento de volume. E aí, quando tem aumento de volume, a gente pergunta desde quando? E geralmente o crescimento é rápido, né? E essa região aqui, como eu falei para vocês, região distal de radiuna, é uma região de maior impacto. Aqui é um fila brasileiro, né? Então, tudo indica que seja um osteosarcoma pelas características macroscópicas da raça, da evolução rápida. Porém, o diagnóstico é feito através da radiografia, associado à citologia e à histopatologia, né, que a gente vai falar mais para frente. Nos casos de osteosarcoma em coluna vertebral, que é um pouco mais difícil, mas pode acontecer, nós vamos ter alterações neurológicas, como esse caso aqui desse animal. Vamos ter paraplegia ou tetraplegia, dependendo da altura onde eu tiver este osteosarcoma, né? Se eu pegar cervical, eu posso ter compressão de nervos e eu afeto as quatro patas. Se eu pegar aqui na lombar, como é esse caso desse animal, lise óssea nessa região. Então, vocês estão vendo que, nesse caso, não tem proliferação óssea como tinha nos outros, né? Mas lise óssea intensa que acaba tendo alteração na anatomia e compressão de medula espinhal. Pode ser tanto compressão de medula quanto compressão de nervo periférico, né? E esse animal, então, tem uma paralisia de acordo com a altura em que essa neoplasia se apresenta. Na costela, a gente vai achar massa palpável, porque o menor aumento de volume nessa região é muito observado, né? E a chance de ter dispneia secundária, porque o animal, quando ele inspira, há uma dilatação, né, do gradil costal, e isso pode gerar dor e dificuldade respiratória, também pela metástase, mas é mais raro de acontecer. E
na pelve, né, onde eu vou ter também alterações na locomoção, atrofia muscular, dificuldade de se levantar, incontinência e assim vai. Aqui é a pata em pinça, que eu falei para vocês, ele fica com a pontinha da pata encostando no chão, né? Geralmente esses animais não encostam a pata e não apoiam a pata, na verdade. Esse aqui, apesar dessa foto ser da internet, o Rottweiler que eu atendi era bem parecido, só que era no membro anterior, né? E aqui, no caso, no fêmur, né? Onde também existe um grande impacto, né? A raça grande, com aumento de volume, no membro, sem encostar, com evolução rápida, com muita dor. Então, a gente tem que investigar osteosarcoma, porque é um sinal clínico, né, com claudicação, com aumento de volume, raça grande, evolução rápida, e aqui é a mesma coisa. Um golden, ou seja, uma raça, né, grande, de grande porte. Aqui, provavelmente, essa foto também não é minha, mas provavelmente a tutora deixou muito tempo, né, percorrer, porque o aumento de volume é muito grande. Provavelmente esse animal já está com metástase e a gente tem, então, um aumento não só de massa óssea, como também de edema e de tecidos moles, né, com edema de membros aqui também da região distal. Olha a diferença dessa patinha aqui para essa patinha aqui, né? Isso é edema, é aumento de volume por conta da dificuldade da circulação nesse local, né? E nesse estágio o animal tem muita dor. Então, nosso próximo vídeo vai ser controle analgésico, né, das neoplasias. A gente vai falar um pouquinho de como a gente pode tratar esse animal para dor, além do tratamento da neoplasia, né? Então, aqui na amputação, quando ocorre a amputação, aqui abriu-se, né, e a gente tem aqui perda da referência anatômica, a gente não identifica mais, mas isso aqui é uma escápula e um húmero, e nessa região do húmero a gente vê, né, a destruição óssea, a lise óssea, a formação de novo tecido ósseo. Então a gente tem uma perda da referência anatômica completa nesse osso, a gente não sabe o que é o que, devido à grande destruição provocada pela neoplasia, né? Lembrando que fígado e baço também podem ter, não é só o pulmão, fígado e baço também podem ter, e qualquer órgão, mas esses são os mais comuns, né? No caso aqui, o fígado, aparecendo um nódulo que foi retirado para biópsia, um nódulo circular, de cor esbranquiçada, de consistência resistente, e no ultrassom, então, a gente faria o diagnóstico, né? Para poder observar essas lesões que devem também ser retiradas, na medida do possível. Então, na avaliação radiográfica, o exame radiográfico ele é muito importante para o osteosarcoma, né? O pessoal aí da radiologia pode até falar melhor do que eu, da experiência, mas o exame radiográfico ele vai distinguir de fraturas, osteomielites e doenças ósseas metabólicas. Então, a gente precisa diferenciar. A imagem ela é sugestiva, porém, a confirmação ela só se dá através da citologia, da histopatologia, apesar da avaliação radiográfica ela ser bastante importante no diagnóstico, né? Então, no caso do osteosarcoma, nós vamos ter lise óssea, mineralização e espículas periosteais, lesões osteolíticas em ossos longos, principalmente, né? Aspecto de comida por traça, como eu já mostrei naquelas que fica mais radiolucente, e limite de crescimento. Então, aqui, no caso, eu tenho outro, né, o radiuna é um dos ossos mais acometidos, como eu já disse, principalmente na porção distal, onde pega maior peso, né? Então, eu vou ter aqui, você não consegue identificar muito bem a córtex óssea, então, vou ter lise cortical, né? As bordas, elas são totalmente irregulares, e lesões osteolíticas. Isso é muito parecido, uma região muito clássica, um aspecto muito clássico de osteosarcoma. Ok? Pode ser outras lesões, porém, eu vou falar em diagnóstico diferencial no final, porém, é uma imagem bastante sugestiva, e aí a gente faz a histopatologia para confirmar. Aqui também, lise óssea no sacro e nas primeiras vértebras coxígeas, que não dá para ver direito aqui, mas eu tenho lise óssea no ilho. Okay?
Aqui também o fêmur de um lado inteiro, normal, para a gente comparar, né? A cortical bem bonitinha desse fêmur, e do outro lado a gente não vê isso. A gente não delimita a cortical, a gente não consegue ver a radiopacidade normal de um fêmur, e a gente vê a radiolucência, lise óssea, né? No caso de um osteosarcoma no fêmur. Aqui também essa imagem de explosão na radiuna, também região, como eu já disse, já mostrei também, região muito favorável ao osteosarcoma, onde a gente também não consegue delimitar muito bem. Aqui é a região cortical, a gente não consegue delimitar, né? O córtex vem bem bonitinho aqui, chega uma hora que a gente não consegue seguir mais, com lise óssea, destruição, radiolucência aqui nessa parte, onde aqui também, né? E proliferação óssea também, junto com lise óssea no meio. Bom, então a gente já falou de biópsia óssea na aula de diagnóstico. A gente precisa de um material específico, né? Pode utilizar um punch ósseo. Quando é numa área já com lise óssea, é um pouco mais fácil da gente coletar, né? Evitar a zona periosteal, porque a zona periosteal geralmente é muito inflamada e a gente não pega o tecido neoplásico. Preferir as lesões centrais, onde tem maior número de tecido de células neoplásicas para o diagnóstico, certo? Então, aqui é um material, né, como eu falei para vocês, já falei das agulhas para punção de medula óssea, e já falei também as agulhas para punção de biópsia óssea, que são coisas diferentes, né? Se você quer dar diagnóstico de leucemia, você vai fazer uma punção de medula óssea, mas se você quiser uma amostra de osso, você vai fazer biópsia óssea, que serve para leucemia também, mas o principal diagnóstico é para as neoplasias ósseas. E esse é o material chamado trépano, porque ele tem na pontinha dele um corte específico. Muitas pessoas utilizam agulhas para fazer a coleta do material, agulhas grossas, né, utilizadas em grandes animais, é de cor branca, né, eu nunca sei o número, mas a cor branca ou a cor rosa, que são mais calibrosas, o problema não é o calibre é até bom, o problema é o bisel. O bisel dessas agulhas chamadas de hipodérmicas, elas são feitas para cortar músculo, pele e gordura, né? Então a gente está falando de osso, é um material mineralizado, então a gente precisa de outro tipo de bisel, um tipo de bisel específico para a biópsia óssea, tá? Podemos fazer a punção aspirativa por agulha fina, e aí, mais uma vez, né, a gente chama a atenção da agulha. A gente vai fazer punção de osso, então a gente precisa de um bisel específico para isso, tá? Que são as agulhas para punção óssea, tá? Então a gente vai fazer essa punção aspirativa, onde vamos avaliar a presença de células mesenquimais, que são células puxadinha, né, com citoplasma afinalado, fusiforme, material osteoide, intracitoplasmático ou extra, osteoblastos malignos e benignos e osteoclastos, né, na citologia. Mas, na próxima aula, então, a gente vai falar de histopatologia e tratamento. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.